Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês as minhas expectativas para as notas de corte dos processos seletivos que utilizam como base a nota do Enem de 2024. Então SISU, ProUni, FIES, o que vai acontecer com a nota de corte, o que eu estou esperando, qual que vai ser a quantidade média de acertos para conseguir passar em medicina e tal. Então eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, comparativamente aos outros anos, então comparando com o Enem de 2023, Enem de 2022 e Enem de 2021, para vocês terem uma noção melhor ali de ter um referencial para vocês compararem aí os seus desempenhos. E assim, galera, claro que isso daqui não tem caráter totalmente oficial, porque não saíram ali as notas do Enem ainda. Então tem ainda a redação para decidir, tem TRI, mas eu vou falar minhas expectativas para o TRI desse ano também. Então assim, não dá para a gente bater o martelo de que isso exatamente é o que vai acontecer. É só uma estimativa, expectativas que eu tenho baseado em alguns dados que eu colhi, alguns dados que eu pude verificar para trazer para vocês aí a minha opinião sincera sobre o que vai acontecer aí com as notas de corte usando o Enem de 2024. E galera, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ, consegui a minha aprovação em medicina na Federal direto do meu ensino médio com menos de 10 meses de preparação, evoluí mais 56 acertos na prova com 10 meses de estudo e aqui nesse canal eu dou todas as estratégias e dicas para que você também seja aprovado, também consiga uma nota alta na prova do Enem, assim como eu consegui evoluir de um aluno péssimo para um aluno aprovado em medicina na Federal com menos de um ano de preparação. Para quem se interessar, a plataforma do Protocolo Enem está em Black Friday, então a gente está aí com o menor preço do ano, com várias condições especiais para os alunos, em que você vai ter acesso a aulas dos modelos de questão da prova, dos padrões de questão, explicando o conteúdo na prática para você. Então você não precisa ver centenas de aulas teóricas demoradas se você entender ali o conteúdo. Então quando você vai fazer as questões você fica travado. Não, dentro do protocolo a gente ensina o conteúdo na prática com as questões e mostra os padrões mais recorrentes da prova. Então você consegue entender muito melhor o conteúdo e consegue aplicá-lo realmente aí nas questões que você for fazer. Você consegue aumentar muito a sua velocidade de resolução e sua assertividade nas questões, já que você entende qual que é a dinâmica de raciocínio do Enem, quais que são os padrões da prova, quais os raciocínios que você precisa para acertar as questões. E a gente ensina tudo isso na prática para vocês dentro do protocolo, nas nossas aulas dos padrões de questão, dos modelos de questão da prova. Sou eu que dou as aulas dentro do protocolo e também a aluna que gabaritou Ciências da Natureza do último ano, em que ela ensina todos os raciocínios e todos os macetes de resolução da prova do Enem. E tudo isso com lista de questão para você treinar também, para você verificar o seu conhecimento. Então tudo muito completo e pode com certeza elevar bastante a sua velocidade de prova e seus acertos no Enem de 2025. Além disso, a gente ainda tem mentoria de estudos, em que eu faço mentorias mensais ali com os alunos, passando toda a estratégia, o direcionamento de estudos. Vocês podem tirar dúvidas comigo sobre a sua preparação, então um acompanhamento realmente aí dos alunos. A gente tem aulas também de estratégia de estudos, em que eu falo todo o meu método para conseguir ser aprovado de forma acelerada no Enem, como que você pode replicá-lo para o seu caso, para que você também consiga uma grande evolução em pouco tempo na prova. Então todo o método de estudos, organização, tem cronograma dentro da plataforma, a gente tem também cronograma de simulado, tem lista de questão direcionada. Essas listas de questão direcionadas a gente vai adicionando cada vez mais ao longo do ano, tudo com gabarito comentado, questões selecionadas a dedo ali de Enem e de aprofundamento para você realmente ter o domínio completo dos conteúdos, listas de revisão global, tem um módulo também de revisão com as principais matérias, as mais incidentes do Enem, para que você consiga dominar essas matérias que representam mais de metade da prova. Então, de verdade, uma plataforma extremamente completa e que pode fazer total diferença na sua preparação para o Enem de 2025 e está custando menos de R$ 50 por mês. Então, caso você se interesse, vou deixar o link aqui na descrição do Protocolo Enem, minha mentoria de estudos, de uma plataforma realmente completa que vai te levar desde o zero até a sua aprovação no Enem de 2025. Agora falando sobre as minhas expectativas
para o Enem de 2024, para as notas de corte dos processos seletivos que utilizam o Enem de 2024. Galera, primeiro de tudo, quando eu fiz a prova, eu achei que ela estava num nível levemente superior ao do Enem de 2023. Então, no primeiro dia, eu senti que Humanas veio um pouco mais conteudista em filosofia e tal, que seria uma disciplina ali mais difícil, um pouco mais difícil do que a gente teve no Enem de 2023. E linguagem também achei assim no mesmo nível ou um pouquinho mais difícil do que a gente teve no Enem de 2023. Agora, falando sobre o segundo dia, eu senti que matemática veio no mesmo nível, só que um pouco mais trabalhosa, e natureza realmente estava mais difícil do que a prova do Enem de 2023. Né? Só que depois da prova, eu analisei os acertos de muita gente, inclusive da galera do protocolo. A gente teve mais de 30 alunos que superaram ali a barreira dos 160 acertos. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado dos alunos. Teve muita gente também que superou os 150 acertos. Fiquei muito feliz de verdade, mas depois eu fui vendo que no meu direct chegava muita gente ali com 150 e poucos acertos, com 155, 151, 152 acertos. Muita gente perguntando, será que dá? Fiquei feliz, não sei o quê. Muita gente perguntando se conseguiria passar com essa nota. E eu percebi, né, que foi algo semelhante ao que a gente teve no Enem de 2023. Muita gente com mais 150 acertos me mandando mensagem, feliz, né, comemorando, perguntando se ia dar para passar, se podia comemorar já, não sei o quê. Então, muita gente mandando essas mensagens, como foi também logo depois do Enem de 2023. Mais 150 acertos é um excelente desempenho, é importante destacar isso. E aí eu fui falar com algumas pessoas também do meio de cursinhos e tal, alguns professores, e perguntei mais ou menos como é que estavam os acertos ali dos alunos deles, como é que estava o acerto dos colegas, né? Peguei, perguntei para alguns alunos e falaram muitas pessoas acima de 150 e algumas acima de 160. Então isso já acendeu um alerta, né? Por quê? Porque no Enem de 2022, que foi um Enem mais difícil, quase ninguém fez mais 160 acertos, e assim como foi no ano passado, muitas pessoas ali superando a barreira dos 150, dos 155 acertos, e algumas pessoas superando a barreira dos 160 acertos. Eu achei estranho tudo isso, mas eu decidi esperar os dados do professor Fredão. O professor Fredão é o estatístico aqui da internet, trabalha com matemática, um grande professor e um dos maiores especialistas em TRI, provavelmente o maior especialista em TRI que a gente tem no nosso país hoje em dia. Ele é um grande pesquisador aí dessa área, inclusive, se eu não me engano, o mestrado, o doutorado dele foi aí com uma tese sobre o TRI, sobre o funcionamento do TRI do Enem. E ele sempre faz, depois da prova do Enem, um questionário em que ele divulga amplamente nas redes sociais, coletando dados ali da galera, como ele é formado em estatística, ele trabalha, ele trata esses dados e traz aí um panorama de possíveis previsões do que vai acontecer com o acerto médio da galera que passar. É um questionário que muita gente responde e que ele faz desde o Enem de 2020. Se eu não me engano, o Enem que eu passei, sabe? Então ele já existia esse questionário, já existia isso tudo. Desde essa época, do Enem de 2020, 2021, esse questionário ele dá estimativas muito similares ao que ocorre realmente na realidade aí quando a gente vê o número médio de acertos da galera que passou, as notas de corte. Então, questionário bem que nos últimos anos realmente acertou o que iria acontecer. E nesse ano nós tivemos aí esse questionário, ele coletou os dados e ele já divulgou esses dados. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Nesse questionário do Enem de 2024, que é esse daqui, né? Então, vou colocar aqui para vocês. Questionário do Enem de 2024, ele teve 7.101 respostas. No do Enem de 2023, ele teve 8.682 respostas. E aí, a partir da quantidade média de acertos, nesse questionário em específico, ele tratou melhor os dados. Então, a pessoa ela tinha que colocar o arroba do Instagram, caso ela tivesse feito uma quantidade muito alta de acertos, tinha que estar com um e-mail logado no Google Forms. Então, assim, alguns dados ele até desconsiderou, né, porque as pessoas elas não cumpriram esse requisito. Então, ele achou que podia ser pessoas inventando, né, para poder inflar a nota de corte, a quantidade média de acertos e criar um desespero. Então ele tomou bastante cuidado com isso para remover qualquer dado duplicado e tal. E o que a gente teve nesse questionário específico é que nós tivemos uma quantidade média de acertos maior no Enem de 2024 em relação ao Enem de 2023. Então, mesmo tendo menos pessoas respondendo o questionário do Enem de 2024 em relação ao questionário do Enem de 2023, nós tivemos um aumento considerável ali na quantidade média de acertos da galera que passa aí na prova, né? Então aqui,
enquanto no Enem de 2023 teve 778 pessoas que responderam que tinham mais 155 acertos, nesse questionário teve 1.093 pessoas. O Enem de 2023, 280 a 160 a mais. Nesse Enem de 2024, 413 pessoas. Então, assim, é uma grande diferença que nós temos, tendo em vista que teve menos pessoas respondendo esse questionário, né? E quando a gente compara com o Enem de 2022, né? Então a gente tem o Enem de 2022, que foi um ano em que a quantidade média de acertos da galera foi bem mais baixa, então a galera passava em medicina com 140, com 145 acertos. Quando a gente compara com esse ano, olha só, teve só uma pessoa em 5.082 que respondeu que tinha 165 mais. Esse ano nós tivemos 7.101 e 70 que responderam em 165 mais. Você vê que proporcionalmente não era para ter essa diferença tão gritante, sabe? É 60 vezes maior do que o que a gente teve de 165 mais do Enem de 2024 em relação ao Enem de 2022, que foi uma prova bem mais difícil, né? Então, assim, o que a gente pode tirar desse questionário tendo como base, né? Então, sendo bem realista com vocês, eu acredito que as notas de corte, a quantidade média de acertos para passar do Enem de 2024 nos processos seletivos que utilizam a nota do Enem de 2024, ela vai se manter ou aumentar em relação ao Enem de 2023. Então, galera, isso daqui é o que a gente pôde averiguar por esses dados. Eu senti muita gente também com uma alta quantidade de acertos nesse ano em relação aos últimos. Então, mesmo a prova, ela estando, na minha opinião, num nível mais elevado que o Enem de 2023, possivelmente a concorrência estava mais qualificada, o que fez com que mais pessoas conseguissem uma alta quantidade de acertos, sabe? Então, realmente a gente teve aí esse aumento na quantidade de acertos médio da galera e que provavelmente vai se refletir na realidade. Então, o que a gente pode esperar para o TRI do Enem de 2024? Na minha opinião, será bem similar ao do Enem de 2023, tá? Então, a gente vai ter um TRI bem similar ao do Enem de 2023, uma valorização das notas, não TRI. O TRI é o mesmo em todos os anos. O que a gente tem é uma valorização diferente ali das notas. E a gente vai ter uma valorização das notas semelhante do Enem de 2023 em relação ao Enem de 2024, tá? E aqui tem também um outro dado bem interessante, que é o top 1%. O top 1% do questionário de 2024 teve 164 acertos, o de 2023, 163 acertos. Olha a diferença do de 2022, 152 acertos, porque realmente no Enem de 2022 foi necessário ali a pessoa ela ter uma quantidade de acertos menor para conseguir passar, porque foi uma prova muito mais difícil. O Enem de 2021, 160 acertos. Então, talvez esse tenha sido o Enem mais fácil da história, pelo menos levando em conta aí essas estimativas, esses dados, os quais o professor Fredão trouxe aí pra gente. Então, 160 acertos, né? A média do Enem de 2024, 2023, 158 acertos. Isso tudo indica uma tendência, né? Como são números muito próximos, de manutenção ali na quantidade média de acertos para passar em relação ao Enem de 2023, ou de leve aumento aí na quantidade média de acertos para passar. Talvez muita gente ficou de fora no Enem de 2023 com uma alta quantidade de acertos, então pessoas que já estavam num desempenho bom, e essas pessoas estudaram mais esse ano e conseguiram aí desempenhos ainda melhores do que tiveram no Enem de 2023, tá? Então, assim, isso daqui a gente tem uma comparação às diferentes áreas do conhecimento, né? Então tem de humanas, tem de linguagem. Você vê que em todos aumentou a quantidade média de acertos. Isso também é o top 1%. Top 1% seria 1% que respondeu, 1% com as maiores notas que respondeu o questionário. Então vocês conseguem ver aqui, né, que todas, menos natureza, nós tivemos um aumento da quantidade média de acertos. Então aqui a gente consegue comparar que 2023 foi 42 acertos a média e 41 acertos em 2024. Eu esperava uma queda maior em natureza, tendo em vista que a prova foi visivelmente mais difícil. No 35% foi 38, 40%, você vê que iguala ali a partir dos 20%, né? Os 20% com a maior nota que responderam ao questionário, tá certo? E galera, então, pelos dados, pelo que eu pude ver também, coletar de dados de alunos, de pessoas que me mandaram mensagem no Instagram, nós realmente tivemos uma prova em que os candidatos se saíram
melhor em relação aos outros anos, ali mais ou menos no mesmo nível que o Enem de 2023 ou superior ao nível do Enem de 2023, no caso, a quantidade de acertos da galera. Então, quantidade de acertos iguais ou superiores às do Enem de 2023. Então, a gente pode esperar uma quantidade média de acertos para passar no Enem no SISU de 2024, ProUni de 2024, semelhantes ou maiores do que do ProUni de 2023 e SISU de 2023, tá? Tendo em vista que esse questionário, ele, em todos os casos, todos os outros anos que ocorreram, ele refletiu com bastante verossimilhança a realidade, eu acredito que realmente seja isso que a gente vai encontrar. Mas, galera, um ponto muito importante, a gente ainda tem redação para definir e TRE. Quando as pessoas elas ficam com uma quantidade de acertos muito semelhante entre si, então várias pessoas aqui com 160, várias pessoas com 157 acertos, o que acontece? O TRI é determinante ali na nota dessas pessoas. Então o TRI ele pode variar, às vezes, por uma mesma quantidade de acertos, mais de 100 pontos, né? Então, por exemplo, você faz 40 acertos em matemática. Cara, você pode variar ali quase 100 pontos ali de nota em relação a um outro candidato que faz 40 acertos em matemática. Justamente porque o TRI, ele serve justamente como um possível critério de desempate aí para essas notas, para essas quantidades de acertos. E a gente não tem a definição ainda do TRI. O TRI ele só vai ser definido quando for divulgada as notas. Além disso, galera, um ponto muito importante, a redação. A redação é fundamental ali para aprovação e existem os pesos das universidades. Então, por exemplo, se você conseguir um alto desempenho em natureza e redação e a faculdade que você quer ter um peso maior em natureza e redação, às vezes você consegue passar nessa faculdade mesmo com uma quantidade de acertos muito inferior a outro candidato. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês que o Fredão ele coletou, né? Então ele coletou isso daqui dos microdados do Enem, então os dados divulgados ali pelo próprio INEP, sabe? E o que a gente tem aqui? A gente tem 170 acertos nesse candidato A, no qual aqui tem a distribuição dele. Você vê que o candidato A ele passaria em medicina na UFMG. Só que mesmo com 170 acertos, o candidato A não passaria em medicina na UFRJ. E por que isso? Justamente por conta dos pesos da UFRJ. A UFRJ ela valoriza muito natureza e redação, né? E esse candidato aqui ele teve 880 em redação e teve uma nota ali que não foi tão foi uma nota alta, tá? Foi uma nota alta em natureza, mas junto com a redação acabou não valorizando tanto a nota dele como deveria para o UFRJ, de forma que ele não passaria ali na primeira chamada para a medicina na UFRJ, mesmo tendo 170 acertos, beleza? Agora esse candidato que fez 160 acertos, né? Fez muito menos acertos do que esse candidato, fez 10 acertos a menos, ele passaria em medicina na UFRJ. Conseguiria passar na primeira chamada de medicina na UFRJ em ampla concorrência. E por que isso? Porque ele teve um grande desempenho em redação e teve ali um grande desempenho em natureza. Esse desempenho dele em redação nem foi tão bom, né? Então, assim, se ele tivesse feito um 960, 980, né, ele não precisaria ali ter quase gabaritado natureza. Então, isso dos pesos, ele afeta muito também na sua possibilidade de aprovação. Então, tente procurar ali as faculdades no SISU nos quais valorizam mais a sua nota. Então, tem um peso maior nas disciplinas que você foi melhor, sabe? Então, o que a gente consegue tirar aqui desse vídeo é que as quantidades médias de acertos para passar vão ser semelhantes às que a gente teve no Enem de 2023, nos processos seletivos que utilizaram a nota do Enem de 2023, ou levemente superiores, tá? Então, a partir desses dados, é isso que a gente consegue tirar. E lembrando que isso são estimativas. O TRI é que vai ser definidor. Se você fez 153 acertos, 154 acertos, não significa necessariamente que você está reprovado ali em medicina na ampla concorrência. Você pode pegar um TRI excelente, pegar uma boa redação e ficar com uma nota superior à galera que fez mais 160 acertos. Então não dá pra gente bater o martelo ainda, porque não teve a divulgação das notas oficiais. Tá certo? Outra coisa muito importante, galera, se vocês viram que fizeram uma quantidade de acertos baixa, longe do necessário para passar, eu não recomendaria vocês começarem a estudar só depois do Ano Novo, só depois do SISU, só depois do Carnaval. Cara, começa a estudar logo. Eu, no meu ano de aprovação, né, foi um Enem mais difícil do que esse, eu tinha feito 155 acertos, então uma nota que era bem competitiva naquele ano, eu tinha boas chances de conseguir passar, eu sabia que eu tinha feito uma boa redação,
E assim, eu não fiquei esperando até depois do Ano Novo, depois do Carnaval, depois do SISU para voltar a estudar, não. 2 semanas depois do Enem, eu já voltei a estudar para a prova, porque eu sabia que tinha chance do meu TRI vir uma bosta, de eu não conseguir passar, da minha redação, sei lá, pegar um corretor despreparado e dar uma nota baixa. Então, se você tá em dúvida ou já sabe que não vai conseguir passar ali com a quantidade de acertos que você fez, não espera ali o ano virar, não espera o carnaval para só depois você começar a estudar, sabe? Não faz igual a manada, cara. Se você quer ter um resultado realmente fora da curva, você precisa fazer coisas fora da curva, sabe? Dentro dessa turma nova de Black Friday que entrou do protocolo, tem gente que acertou mais de 150 no Enem de 2024. Então tem aluno que fez 155 acertos no Enem de 2024 e entrou na plataforma. Por que que ele entrou? Porque eu dei o seguro aprovação. Então, caso ele seja aprovado no SISU, caso ele seja aprovado no ProUni, ele vai ter o reembolso ali do curso, o reembolso integral do valor que ele pagou. Justamente porque ele não sabe se vai ser aprovado, então ele preferiu já voltar a se preparado, já está visando o Enem de 2025, já está com uma bagagem, já está com um estudo direcionado, sabe? Então a melhor coisa, se você está em dúvida e se você sabe que não vai passar, cara, já começa a estudar, sabe? Aí pode vir uma galera falar que eu só tô gravando esse vídeo para vender a plataforma, não sei o quê, para colocar desespero nos alunos. Galera, eu faço esse vídeo desde muito antes da plataforma existir. Desde o SISU de 2021 que eu faço esse vídeo falando que eu espero aí pro SISU, para as notas de corte, para a quantidade média de acertos da galera. E tudo que eu trouxe aqui para vocês se pautaram em dados sólidos, em pesquisa ali de um grande estatístico, um grande pesquisador ali da TRI realmente, que nos últimos anos os dados eles bateram com o que realmente ocorreu ali no SISU e no ProUni. Então eu tô fazendo esse vídeo realmente pra galera ter uma perspectiva realista sobre o assunto e não ficar ali, fiz 150 acertos, então com certeza eu vou passar, né, não sei o que, 150 a mais é medicina. Não, galera, nesse ano possivelmente vai ter muita gente com mais 150 acertos que não vai ser aprovado em medicina. E vocês precisam encarar a realidade disso, sabe? Eu sei que é doído, que é a preparação... você pensa assim, cara, joguei um ano no lixo e tal, mas pensa que quem passa é quem realmente não desiste, é quem persiste, é quem persevera diante das dificuldades, sabe? Então, assim, por mais que às vezes seja uma perspectiva ruim para vocês, vocês podem tomar alguma atitude com isso. Então, já começar a pensar na preparação do ano que vem, já começar a se preparar realmente e estarem ali na lista dos aprovados do próximo ano, ao invés da galera que vai ignorar tudo isso e vai começar a estudar só depois do SISU, só depois do Carnaval e vai estar meses atrás aí da galera que está começando agora, que vai conseguir fazer uma revisão muito mais bem feita, que vai conseguir se aprofundar muito mais nos conteúdos. Então é uma perspectiva real para abrir os olhos de vocês do que pode acontecer realmente no SISU e no ProUni desse ano, tá certo, pessoal? Então, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado. Para quem se interessar, o Protocolo Enem ele vai estar aqui na descrição do vídeo, a plataforma, mentoria de estudos, aulas dos modelos de questão, padrões de questão da prova, ensinando conteúdo na prática, grupo de dúvidas comigo e com os monitores, tudo para orientar ao máximo o seu estudo aí para a prova do Enem de 2025. E se você for aprovado no SISU, no ProUni, você vai receber o reembolso integral do valor. Você tem a minha palavra em relação a isso, tá certo? Então, galera, é isso. Não esquece de comentar a sua perspectiva, o que você acha que vai acontecer nesse ano, pra gente também ter esse espaço de discussão e deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima!